Bom dia a todas. Bom dia, Juarez. Prazer recebê-lo aqui nessa casa, nessa roda de mulheres pretas. O projeto Aquilombar e Ampliar Universos é uma ação da Marcha das Mulheres Negras de São Paulo, que acontece com o apoio do Fundo Baobá, né? E edital, fortalecimento, capacidades de organizações, grupos e coletivos de mulheres negras. Este edital faz parte do Programa de Aceleração do Desenvolvimento de Lideranças Femininas Negras, Marielle Franco, e tem por objetivo fortalecer o potencial existente dentre as mulheres negras. O Aquilombar prevê uma série de formações políticas e técnicas a fim de desenvolver nas mulheres que constroem a massa crítica e desenvolvimento de potencialidades que, por diversas razões, não puderam ser desenvolvidas até agora. Hoje teremos a formação necropolítica, o que é e como nos atinge, com o jornalista e professor Juarez Tadeu de Paula Xavier. Juarez, professor do Departamento de Comunicação Social da Faculdade de Arquitetura e Artes e Comunicação da Unesp, no campus Bauru. Ele é assessor da Pró-Reitoria de Extensão e é presidente da Comissão de Averiguação das Autodeclarações para Pretos e Pardos. O Juarez foi uma das pessoas fundamentais para que a Unesp, né, travasse um debate e um combate às fraudes nas cotas dentro do sistema de reserva de vagas para negros e pardos na graduação da Unesp, né? O Juarez fez um trabalho primoroso e, como vocês sabem, já em 2019, acho que foi 2019, né, Juarez? Foram expulsos um grande número, não lembro bem o número, mas resultou na expulsão de dezenas de fraudadores dessa política pública. Então, nosso muito obrigada por toda a sua dedicação e que essa política pública seja, de fato, efetivada nas universidades públicas do Brasil. Juarez é também o coordenador do programa Educando para a Diversidade, onde realiza um debate político mais consistente para enfrentar as violências interseccionais. Segundo Juarez, abre aspas, é uma condição essencial para a educação de qualidade no século XXI. A pluralidade de ideias, opiniões, pontos de vista e concepções estimulam a pesquisa e a investigação científicas, propiciam a educação e cultura para a diversidade e promovem a igualdade de pessoas vítimas de estereótipos de gênero, étnico-racial, religião, origem, idade, situação social, econômica e cultural, orientação sexual e identidade de gênero, como pessoas travestis, transexuais e com deficiências. Fecha aspas. Juarez foi recentemente eleito vice-diretor da Faculdade de Arquitetura e Artes e Comunicação da Unesp e deve assumir em breve, eu acho que no mês que vem. Depois ele vai contar isso para a gente, mas muito bom e parabéns por essa vitória. E, por fim, o Juarez é um ativista do movimento negro de muito tempo, muito respeitado, muito atuante, e que é um companheiro incansável, né? E o Juarez, ele não poupa esforços para contribuir com o seu povo, né? Ele é um professor brilhante, extremamente culto, e para nós, da Marcha das Mulheres Negras, é uma honra, é um prazer recebê-lo nesse território, nesse espaço. Bem-vindo, Juarez. Obrigado, agradeço pelas palavras gentis, simpáticas, e é sempre um prazer poder participar dessas rodas de debate e discussão. Quero chamar a atenção para algumas questões que eu acho que é importante, né? Primeiro que nós passamos a discutir essa questão num momento importante do movimento negro. Em 1992, teve o primeiro Encontro Nacional de Entidades Negras, saiu uma resolução que acho que foi uma resolução importante para o debate político que a gente está fazendo naquele momento. A ideia era discutir
o papel do Estado na reprodução do racismo. A resolução que foi aprovada naquele encontro, eu e Nilza fazemos parte da executiva nacional naquele momento, naquele encontro, né, nossas entidades, e a resolução que saiu era a resolução de que o Estado brasileiro produzia o racismo. E para nós foi um dado importante do ponto de vista teórico. Foi o primeiro grande fórum de caráter nacional, com várias organizações e entidades negras. Algumas entidades já tinham feito isso inicialmente, mas como encontro coletivo foi a primeira vez que a gente apresentou essa ideia, né, que a gente do Movimento Social de Negros apresentou essa ideia. A partir dessa perspectiva, eu me interessei por essa discussão e tenho discutido desde então a ideia do Estado. Eu tenho estudado o Estado, a minha perspectiva é estudar o Estado como o mecanismo de organização política social e definidor das ações políticas na sociedade brasileira. Tenho tentado fazer isso traduzindo os conceitos para o nosso dia a dia. Espero ter bem sucedido no encontro que nós vamos fazer hoje. A ideia de procurar traduzir conceitos para as práticas cotidianas que nós temos. Então, a ideia não é repetir a fala de grandes pensadores, nós vamos pontuar essas ideias, mas discutir a partir da experiência do Brasil. Uma segunda coisa que eu acho importante é que tem sido discutido muito recentemente, por conta dos acontecimentos da morte de George Floyd, alguns conceitos que tomaram conta das mídias sem que a gente consiga compreender na apresentação desses conceitos a tradução para a realidade do Brasil. Então, racismo sistêmico, racismo estrutural, racismo fundante, racismo replicante. Então, nossa ideia é que a gente possa, nesse nosso encontro, discutir isso a partir dessa perspectiva. Necropolítica não é um conceito novo, é um conceito que vem sendo construído desde os anos 60. Ele surge a partir de uma preocupação de um pensador importante francês, Michel Foucault, que trabalha na época com o conceito de biopolítica, como é que a política implicava nas condições de vida e morte da população em condições de vulnerabilidade social, mas o Attila Ndendê teve uma sacada. Ele, na nossa opinião, ele atualizou o conceito, né, diante de uma realidade específica muito interessante que nós queremos apresentar aqui para vocês. E esse processo organizou aquilo que a Bell Hooks vai chamar um Estado patriarcal, capitalista, supremacista branco. Então, é nesse contexto que nós estamos fazendo a reflexão do que é necropolítica. Ele não é um fenômeno social isolado, ele é um fenômeno global, e ele tem como função básica a eliminação física da população não branca, assim que tem sido caracterizada no Brasil. E, por último, que parece importante, eu acho que nós somos vanguarda no movimento político-social global na luta contra o racismo, nós brasileiros, em especial as mulheres negras, por conta de terem traduzido essa ideia do enfrentamento ao Estado patriarcal, capitalista, supremacista branco na ação política da interseccionalidade. Eu tenho sempre tentado compreender a formulação teórica das mulheres negras a partir de uma perspectiva de ser uma nova episteme, uma episteme nova. É óbvio que uma episteme em construção, é uma episteme que está num processo de articulação, mas ela já aponta caminhos promissores para que a gente possa pensar a leitura política social brasileira. Então, é um prazer participar com vocês. Eu não tenho nenhuma ideia fechada sobre o que nós vamos apresentar. Eu gosto daquela ideia que nós estamos num processo permanente de aprendizagem. Nesses últimos anos, eu tenho tentado trabalhar a partir dessa perspectiva, então sintam-se à vontade para criticar as ideias e sintam-se à vontade para que a gente possa também fazer o debate da forma mais ampla, respeitosa e democrática. Eu achei interessante a gente pensar o Brasil como um grande laboratório da necropolítica global. O que significa isso? Hoje, o Brasil é o país em que a aplicação da política da morte ela é mais intensa no mundo inteiro. Todos os dados apresentados, comparativos com outros países, mostram o Brasil como sendo o epicentro da política da morte. Ele tem um processo de execução física, sistemática, instituída no país, você poderia chamar um processo permanente de genocídio, de execução física das populações não brancas, de etnocídio, a procura destruir e desarticular as culturas de resistência dos povos não brancos na sociedade brasileira, e tem um projeto de epistemicídio, que é a execução física dos saberes desses grupos sociais articulados no território.
há países em que essas ações são articuladas, mas não na globalidade e totalidade que nós estamos assistindo no Brasil. É um fenômeno total, é um fenômeno que atinge toda a sociedade brasileira e não há paralelo nesse nível e nessa escala em nenhum outro país no mundo. Não há paralelo. Em especial a partir da intensificação do poder político do Estado ser assumido pela extrema-direita. Você tinha uma tentativa de negar tais características, mas agora não. O Estado ele aponta abertamente perspectivas que vão na direção do genocídio, da eliminação física dessa população, do etnocídio, a destruição dessas culturas, e do epistemicídio, das presenças dessas culturas na sociedade brasileira. Uma segunda questão é que há nessa política um preciso mecanismo com marcadores de gênero, classe social e étnico-racial. É possível observar esse fenômeno a partir daquilo que tecnicamente tem se chamado de supremacismo branco. Não é um problema isolado, não é um fenômeno isolado. Ele é articulado por essa categoria de supremacismo branco, que é o elemento mais permanente na necropolítica do Brasil, pegando como um horizonte temporal mais amplo, que vai a partir do período da ocupação do território brasileiro. Ele tem marcadores muito precisos, marcadores muito eficientes, que nos permite dizer que é um processo patriarcal capitalista supremacista branco, e está presente na execução física e na elaboração dessa política no Brasil desde sempre, e intensificado, na nossa opinião, a partir da deposição da presidenta Dilma Rousseff em 2016. Aí é um ponto de inflexão, onde o Estado passa a adotar, sem nenhum tipo de máscara, as políticas aprovadas em 1989, no chamado Consenso de Washington. Isso é importante para o debate que nós queremos fazer hoje no nosso encontro. Uma terceira questão fundamental é que mobiliza uma tecnologia social de destruição. Não é um fenômeno espontâneo em que as pessoas vão morrendo espontaneamente. Há uma tecnologia social que promove essa violência. O Estado brasileiro ele tem mecanismos, desenvolveu mecanismos historicamente que promove tais ações. Então, a violência policial, por exemplo, ela não é um fato isolado. Ela faz parte de um mecanismo, de uma plataforma de execução política colocada em curso desde sempre no Brasil, inaugurada com a chegada da família real em 1808 e aprimorada ao longo do tempo. A formação desse mecanismo se especializou como um mecanismo de execução física da população não branca na sociedade brasileira. Você tem uma plataforma que faz isso, tem um processo que faz isso, com o apoio do Estado. E a quarta questão importante para esse debate é que há uma ética socialmente aceita por esse massacre. Em nenhum lugar do mundo você teria 53 mil homicídios com marcadores muito precisos de gênero, classe social em relação à étnica racial, que não causasse nenhum tipo de distúrbio. No Brasil, não. No Brasil, há uma naturalização desse processo e há uma justificativa ética para esse processo. É isso que é assustador do ponto de vista das relações políticas sociais. Há uma aceitação dessa brutalidade como sendo um fato normal, um fato natural. Então, são quatro questões que nos parecem importantes na abordagem dessa perspectiva do Brasil ser hoje o grande laboratório global, em escala global, da necropolítica. Os processos, que têm processos muito bem definidos, com marcadores de gênero, classe social e étnico-racial, a presença das pessoas não brancas sendo os sujeitos dessa destruição, a destruição permanente de corpos não normatizáveis, uma plataforma tecnológica política instituída que promove isso que se chama, entre aspas, de faxina étnica no Brasil, em curso há pelo menos 150 anos, e uma ausência de uma ética, de um comportamento axiológico de ética, de fazer enfrentamento a essa situação. Ele é naturalizado no dia a dia das vidas das pessoas. Por isso que eu acho que essa ideia do Brasil como a necropolítica global, o laboratório da necropolítica global, é importante. Nós vamos, acho que, estudar
esse período que nós estamos vivendo no Brasil durante muito tempo, muito tempo. Nós temos trabalhado fundamentalmente com as ideias apresentadas por Attila Mbembe. Eu gosto de destacar que não foi ele que criou o conceito de necropolítica. O conceito de necropolítica vem sendo construído pelo menos nos últimos 40, 50 anos. Mas em duas obras dele, ele dá o delineamento conceitual e teórico dessa ideia. No texto Necropolítica, por exemplo, ele apresenta como uma tecnologia política social. Foucault já havia apresentado essa ideia, mas ele traz para o campo da questão étnica-racial. Isso é brilhante, isso é fantástico. Ele vai mostrar que não existe uma neutralidade étnica-racial da necropolítica. Ela tem uma intencionalidade global. Essa é a sacada dele. Quando ele vai dizer que existe o necroliberalismo, ele vai dizer que essa política do neoliberalismo, adotada em escala global, ela tem um forte marcador étnico-racial, um forte marcador com características étnicas raciais. Ele elabora melhor esse conceito ao discutir a questão da pandemia, mostrando todos os marcadores e indicadores. E no texto Crítica da Razão Negra, ele faz uma reflexão importante de quais são os elementos fundamentais dessa necropolítica. A questão da escravização em massa, a questão da colonização e do apartheid. Nós vamos explorar permanentemente essa discussão no nosso encontro. Essas três questões fundamentais apontadas pelo Attila Mbembe, para poder compreender a necropolítica como fenômeno global. A ideia da escravização em massa da população negra, a ideia do colonialismo, ele dialoga muito fortemente com o Fanon, há um dado específico na construção dessa cultura a partir do colonialismo, e a ideia do apartheid, que não é apenas um problema de ocupação territorial. O apartheid ele está presente no imaginário social das sociedades escravocratas. Por exemplo, a permanência de existir no Brasil a ideia do elevador de serviço é uma característica fundamental das dimensões subjetivas do apartheid. Você naturaliza a segregação das pessoas a partir do desenvolvimento de aspectos tecnológicos que as separam, e vai hierarquizando direitos de acesso a determinados bens, a determinadas concepções, a determinados espaços. Então, são duas ideias importantes que nós vamos debater ao longo do nosso encontro. E a ideia teórica fica mais ou menos essa, a necropolítica, que é a política da morte, isso é importante. Eu acho até que nós devemos, nos nossos debates, traduzir necropolítica como a política da morte, do prefixo necro, é a política que institui ações que provocam a morte de grupos sociais com marcadores de classe, de gênero e étnico-racial, que faz um cálculo brutal sobre os impactos sociais que as políticas adotadas têm. Todos os estados, a adotar determinadas políticas, têm esses cálculos, e eles têm impactos importantes do ponto de vista econômico, cultural, social e político. Um exemplo dessa ideia pode ser pegado pode ser discutido a partir de um exemplo cotidiano. Quando um município, um estado ou país determina as políticas de saneamento básico. Quando você faz esse cálculo, há um cálculo econômico dos custos que serão desenvolvidos e aplicados para a adoção dessa política. Há um cálculo cultural sobre o impacto que isso vai ter numa determinada comunidade. Há um cálculo social de como é que a sociedade vai se organizar a partir dessa política pública, e há um cálculo político dos benefícios que você pode ter a adotar essa política. Todo esse cálculo, no final, tem uma equação muito precisa que é possível observar. As pessoas serão beneficiadas e, portanto, terão acesso a uma condição digna de vida, e as pessoas que possivelmente poderão morrer. Por exemplo, quando eu determino aonde é que eu vou fazer a instalação de acesso à água potável. Tornou-se um problema dramático, por exemplo, agora que nós estamos discutindo a pandemia do Covid-19. E, estrategicamente, não ter água potável em determinadas regiões é fazer o cálculo perverso de que aquelas populações poderão, em situações como essas, ser mais vulneráveis, portanto, onde você vai provocar maior número de mortes. Por isso que nós dissemos que nessa crise sanitária que nós temos no Brasil, já vem há um longo tempo um cálculo
muito preciso de quem vive e quem morre numa situação extremada como nós estamos vivendo agora. É um cálculo que se faz, um cálculo muito bem executado. Você privar milhões de pessoas de possibilidade ao acesso à água potável tem um cálculo perverso dos impactos econômicos, dos impactos culturais, dos impactos sociais e dos impactos políticos nessa decisão. Isso é necropolítica. Por isso, no Brasil, pôde prescindir de uma política especificamente de violência contra a população negra, como adotada na África do Sul a partir de 1948, com a institucionalização do apartheid, ou com as políticas de Jim Crow adotadas no sul dos Estados Unidos depois do período escravagista. No Brasil, todas as políticas elas têm característica racista. Todas as políticas têm características segregacionistas. Todas as políticas têm representado ao longo da história republicana, pós-período abolicionista no Brasil, todas essas políticas têm características de segregação e, portanto, características, na nossa opinião, de necropolítica para a população negra. Não foi necessário ter um marcador étnico-racial. As políticas de ingresso no mercado de trabalho, as políticas de ingresso na universidade, as políticas de ingresso nos territórios onde há melhor infraestrutura, as políticas definidas pelo arcabouço político-social implicam a aplicação da necropolítica para a população brasileira. Essa é a característica central, na nossa opinião, da necropolítica no Brasil. Essa é a característica decisiva da necropolítica no Brasil. Eu quero encerrar essa nossa apresentação com essa ideia que eu acho importante, que responde um pouco à pergunta feita no nosso primeiro bloco, né? Como é que nós resistimos? Como é que nós conseguimos resistir a essa barbárie toda, né? É uma pergunta que eu acho que não pode sair do nosso horizonte de preocupação. Eu acho importante isso para que a gente compreenda que a ideia que vocês têm falado sempre, nossos passos vêm de longe, né? Nós somos um ponto dessa roda, mas ela vem de muito tempo, de muito tempo. Muitas coisas que nós fazemos hoje foram inventadas muito antes de nós termos surgido. Eu acho que isso nos dá a dimensão de algumas coisas importantes, como, por exemplo, a responsabilidade histórica que nós temos no enfrentamento ao racismo. Nós carregamos a lança de velhos e velhas que pisaram no barro, que amassaram o barro para a gente poder andar. Eu acho que compreender isso é fundamental para todos nós. Compreender isso é fundamental para a luta política. E encerro com essa ideia, O povo negro está na linha de frente da luta contra a necropolítica no Brasil. Não existe outro. A liderança é nossa. A liderança é nossa. Por sermos maioria absoluta e pelo histórico desse país, pelo histórico político nesse país. Historicamente, a população negra, desde que a primeira pessoa escravizada chega no Brasil, faz parte dessa linha de frente política contra a destruição dos corpos não brancos e na defesa política do direito de vida das populações não brancas. A população negra, não que a população indígena não tenha feito parte dessa resistência. O que eu quero dizer é que mais tempo essa luta tem sido feita nos espaços urbanos pela população negra. É isso que eu quero chamar a atenção. É isso que eu acho que é fundamental. A população negra ela está há mais tempo na estrada fazendo o enfrentamento da necropolítica. Todas as ações políticas da população negra é movimento. Esse é um aprendizado extraordinário. Eu tenho observado, por exemplo, nas lutas políticas recentes, quando eu vejo os documentos da CUFA, eu leio lá e falo, caramba, a CUFA está praticamente reproduzindo tudo que nós construímos no movimento negro. Está tudo lá. Recentemente, li um documento do MST falando sobre a questão da luta da terra e falei, caramba, todas as nossas propostas estão ali. As propostas políticas do movimento social de negro têm entrado em vários espaços de ação política do Brasil e estão sendo reproduzidos por esses grupos políticos. Então, isso foi um ganho extraordinário. Eu acho que a Mona tocou muito bem nesse assunto. Na organização do Encontro Nacional de Entidades Negras, nós fomos aprendendo
que todas as organizações negras são movimentos. Uma casa de candomblé é organização negra, uma roda de capoeira é organização negra, uma escola de samba é organização negra, um grupo de jovens negros é organização negra. Isso foi um aprendizado extraordinário para disseminar os valores políticos do movimento negro pela sociedade brasileira. Outra questão importante, a luta política negra é desterritorializada. Gosto de pensar da seguinte forma: lá atrás, quando estavam sendo processados a faxina étnica, a necropolítica nos colocou em algumas áreas. A gente lutava a partir da candomblé, da escola de samba e da capoeira. Mais tarde, no períodos mais duros da luta política, nós continuamos lutando nessas áreas e em outras áreas também, em partido político, em sindicato, em organizações negras que nós fomos inventando. Mais tarde, nós começamos a também atuar naquelas áreas que nós não tínhamos mais condições, eles não tinham mais condições de impedir nosso ingresso. Eram nos sindicatos de classe média, nas universidades. E hoje, essa é a sacada, nós travamos lutas em todos os campos. Nós somos a população negra, a população brasileira, que faz o enfrentamento do racismo em todos os campos. Na favela, no universo religioso, no universo político-intelectual, na escola de samba, no terreiro, na universidade. Isso é extraordinário. É um movimento político que se dá em toda a escala do território nacional. Mulheres negras em movimento, em luta política, estão em todas as categorias profissionais, em todas as áreas de organização política, em todos os territórios. Talvez sejamos um dos poucos movimentos que façam isso, na magnitude e na dimensão que nós fizemos. É uma extraordinária vitória, eu chamo isso de exoesqueleto político. É como se fosse a nossa capa de pantera negra que nos torna mais forte. Nós estamos em todos os lugares, e fazemos enfrentamento em todos os lugares. E em todos os lugares onde essa luta política é feita, ela é valiosa. Não existe um lugar de luta mais importante do que o outro. Todos esses lugares são importantes e têm que ser valorizados, profundamente valorizados. A quarta questão importante são os compromissos éticos que eu acho que nós temos que ter em relação às tradições. Eu acho que é um compromisso ético inalienável de todas e todos, negros e negras na sociedade brasileira. Fazer a defesa do candomblé, de todas as suas matrizes, da Umbanda, da Quimbanda, das rezadeiras, das benzedeiras, é uma responsabilidade nossa. Sendo islâmico, sendo judeu, sendo evangélico, é uma responsabilidade nossa, porque essas tradições nos ensinaram aspectos fundamentais da nossa luta, o nosso objetivo central na luta política, na minha opinião, é fazer a luta e a denúncia contra o genocídio da juventude negra. Pensem nisso, isso que tem me tirado do sono. Se nossa responsabilidade é entregar a lança do enfrentamento à necropolítica à próxima geração, ela tem que estar viva. Ela precisa estar viva. Nós não podemos negligenciar a luta contra o genocídio da população negra, na minha opinião, e acho que é uma questão fundamental, porque hoje é a manifestação mais pura e transparente da necropolítica. Eu sou um homem de 61 anos, fiz 61 anos esse ano. As preocupações que atormentavam a minha mãe, com certeza atormenta ainda as mães negras no Brasil inteiro, quando a gente sai de casa, saber se os filhos voltarão ou não. Essa é talvez a maior angústia que pais negros sofrem na sociedade brasileira há mais de 150 anos. A luta contra o genocídio da juventude negra é fundamental. E, por último, acho que todas as nossas ações para fazer o enfrentamento da necropolítica devem se converter em políticas de ação afirmativa. É fundamental, é decisivo, é determinante para que a gente possa ter condições de desmontar a lógica da necropolítica na sociedade brasileira. Então, de modo geral, era isso que eu queria apresentar para vocês.
em 3 grandes blocos, né? Uma ideia mostrando como o Brasil é o laboratório da necropolítica, depois mostrando as pré-condições que levaram à necropolítica, e o último bloco, que eu acho que deve ser o mais valorizado de todos os nossos debates, todas as nossas discussões, é como a população negra, em 4 estágios diferentes, fez o enfrentamento à necropolítica, a história da política da morte no Brasil. Como é que ela enfrentou a faxina étnica e resistiu? Como é que ela enfrentou a segregação no mercado de trabalho, no universo cultural, no universo educacional, no território e na política? Né? Como é que ela construiu mecanismos políticos para enfrentar o genocídio? E como hoje nós estamos pensando novas estratégias para manter nossas filhas, nossos filhos, nossas netas, nossos netos, nossas sobrinhas, nossos sobrinhos vivos, para que a gente tenha condições de colocar nas mãos deles a lança que nós herdemos das gerações antigas. Quero agradecer a você e a todas as mulheres que acreditaram, né, nesse chamado e participaram efetivamente. São muitas as construções, as indagações, e certamente saímos mais fortes, mais organizadas desse encontro, né? Que venham outros encontros e que, enfim, e que a gente avance, né? Porque se não avançarmos, o mundo não terá futuro, né? Nós certamente somos a resposta para o futuro do mundo, da humanidade, certamente. Então, muito obrigada a todas, em nome do Projeto Aquilombar, pela participação, paciência e pelo carinho, e especialmente a professora Juarez, por dispensar e por nos dedicar tantas horas a esse coletivo. Eu agradeço o convite. Né? Muito agradecido por ser convidado para poder trocar um dia de prosa com vocês. Agradeço a possibilidade de rever pessoas que eu não vejo há muito tempo, pessoas que eu gosto, que eu respeito, que em determinados momentos caminhamos juntos na luta política. Né? Então, no caso da Nilza, da Leni, pessoas que a gente conhece há muitos anos, foi um prazer estar com as pessoas aqui, e com as amizades mais recentes, né? Que são pessoas que eu gosto muito, que eu tenho muito respeito, né? Andréia, você, José, as pessoas que fazem parte aí da organização dessa marcha extraordinária. Eu acho que, eu dito isso, que essas ações horizontais são as melhores ações políticas que nós estamos organizando no Brasil. Acho que a ideia da marcha, a ideia da coalizão, acho que são ideias muito novas, de forma de organização muito potente, que eu vejo com grande alegria, né, sendo organizados assim. Fico feliz porque o processo de aprendizado ele tem todas as pontas, é uma relação de aprendizado. Né? Então, se houve uma contribuição na reflexão que vocês estão fazendo, há também o impacto nas reflexões que eu estou fazendo. Tem um ditado iorubá que diz que as falas que são bem ou boa acolhidas, elas são bem acolhidas pelos ouvidos acolchoados por algodão. Né? A ideia é que não adianta você falar se você não tem um ouvido ativo para poder ouvir. Né? Os ouvidos ativos ajuda você a repensar aquilo que você falou. É um processo que eu acho que é horizontal de aprendizado. Para mim foi importante ter passado essa manhã-tarde de aprendizado com vocês. É uma maravilha. Tirei, gente. Tá bom. Bom, gente, obrigada, maravilha, obrigada, Juarez, obrigada, mulheres. Tchau, pessoal.